A porta estava trancada, mas ninguém a viu sair. Bem-vindos a Marple Evidence. Eu sou o vosso anfitrião Joaquim. Digam-me, de que parte do mundo estão a assistir hoje? As vossas mensagens tornam estes mistérios ainda mais especiais. Vamos começar. O sol da manhã se derramava como xarope dourado sobre a vila de Little Dedham, salpicando as estreitas sebes e lançando um brilho alegre sobre os antigos muros de pedra da igreja de Santa Hilda. Era o tipo de dia, como a senhora Caroline Blount declarou à esposa do vigário, que praticamente insistiu em um casamento. E assim foi. O casamento da senhorita Imogen Godfrey e do tenente Edward Markham era esperado há meses, e a cada domingo que passava, os bancos da igreja fervilhavam de especulações sobre a escolha do véu da noiva, o cardápio da recepção e, mais discretamente, se as dívidas de seu falecido pai haviam sido quitadas. Realmente foi resolvido ou simplesmente administrado por aquele primo advogado bem-intencionado de Bath. Miss Marple, sentada no canto esquerdo da igreja, cruzava as mãos recatadamente sobre a bolsa e observava os arranjos de flores com leve aprovação. Ela conhecia Imogen desde que ela era uma criança magricela, com meias manchadas de grama e uma predileção alarmante por subir em árvores. Agora, a menina estava perto do altar, pálida e composta em seda marfim, seu véu tremendo apenas, levemente, enquanto o órgão da aldeia chiava nas notas finais de Mendelssohn. Foi somente quando a recepção na propriedade de Godfrey começou, no gramado sob uma tenda branca sombreada por olmos ondulantes, que algo errado aconteceu. As madrinhas estavam todas encantadoras, é claro, em lilás, suave com mechas de mosquitinho nos cabelos. Eram 5, incluindo a prima da noiva, Florence, uma moça londrina com um corte Chanel liso e língua afiada. Florence chegara atrasada naquela manhã, afobada e exclamando sobre sua cauda bestial, mas cumprira suas obrigações com um entusiasmo surpreendente. Depois que o café da manhã do casamento foi servido, os brindes feitos e o bolo cortado, Florence subiu para a casa dos Godfrey, dizendo algo vago sobre precisar de um momento para se soltar. Ela não retornou. A princípio, ninguém percebeu. A conversa continuou. As bebidas fluíam livremente e o quarteto de cordas começou uma valsa suave. Miss Marple se viu ao lado do coronel Blount, que contava em voz alta a vez em que seu regimento havia resgatado um cisne de um canal em Ghent. Ela assentiu educadamente, embora seus olhos vagassem frequentemente em direção à casa. Quase 1 hora depois, a própria Imogen foi procurar Florence, retornando 10 minutos depois com o rosto jovem e pálido. Ela se aproximou do marido com uma urgência silenciosa. Uma onda de confusão percorreu os convidados. Então, alguém sussurrou que uma porta no andar de cima não abria. Então, outra pessoa, uma empregada doméstica, correu pelo gramado com o avental esvoaçando e o rosto pálido. Em poucos minutos, as risadas cessaram. A porta do quarto de infância da noiva estava trancada por dentro. Quando o vigário e Edward Markham a forçaram com um ombro pesado, encontraram o corpo de Florence esparramado no carpete. Um pulso estava frouxamente pendurado sobre uma gaveta, aberta da penteadeira, e seus lábios estavam entreabertos como se estivesse no meio de uma frase. A janela estava trancada por dentro. Não havia sinal de violência.
Um pequeno frasco de perfume de vidro lapidado jazia estilhaçado perto de sua mão. O aroma de lavanda pairava forte no ar. Ela era tal, uma garota inteligente. Murmurou, assim Cora, Blunt, pressionando um lenço contra os lábios. Sempre soube o que pensava. A senhorita Marple não disse nada. Ela apenas ajustou o chapéu, voltou os olhos para a casa e esperou. A aldeia, ela sabia, estava prestes a reagir. E todos, teria algo a dizer. O murmúrio de choque ainda não havia se acalmado quando a polícia chegou, chamada às pressas por um jardineiro ofegante em uma bicicleta emprestada. O policial Rowntree, um homem corpulento e sério, com o pescoço levemente queimado de sol, foi o primeiro a chegar ao local, seguido logo pelo inspetor Crail, da vizinha Market Lilling, que exibia a expressão levemente fatigada de um homem arrastado para fora do assado de domingo. Àquela altura, a tenda já estava vazia. Os convidados se aglomeravam inquietos no gramado. As taças de champanhe esquecidas, as vozes abafadas e ágeis. Imogen permanecia pálida e rígida ao lado do marido, agarrando a barra da manga entre dedos trêmulos. Edward mantinha um braço em volta dela, embora seus olhos estivessem fixos na casa com a intensidade de um soldado avaliando um campo de batalha. Miss Marple, sem ser notada pela maioria, afastou-se silenciosamente da multidão e sentou-se perto da beira do lago ornamental, um lugar de observação silenciosa. Dali, ela podia observar as idas e vindas sem aparentar estar. Era sempre melhor deixar as pessoas pensarem que você estava fora do caminho. As pessoas revelavam muito mais quando acreditavam que ninguém importante estava ouvindo. Os sussurros já haviam começado. Porta trancada, disseram. Por dentro. Exagerada, provavelmente. Ela sempre foi do tipo nervoso, essa Florence. Nervosa? Bobagem. Ela era moderna. Uma daquelas garotas londrinas descoladas. Sempre carregava cigarros numa cigarreira prateada. Achava-se terrivelmente inteligente. Poderia ser veneno? Bem, o que mais seria sem nenhuma marca nela? A senhorita Hartnell, uma solteirona local com predileção por romances policiais e conspirações envolvendo diplomatas belgas, declarou, com entusiasmo, que Florence havia sido indubitavelmente assassinada. Talvez com algum tipo de droga rara do continente. Ela proferiu essa declaração num sussurro não tão baixo quanto acreditava, atraindo olhares de soslaio da esposa do vigário e um suspiro escandalizado da senhora Dalrymple, que certa vez desmaiara ao ver um pombo morto. O inspetor Crail assumiu rapidamente o comando. Os convidados foram convidados a permanecer, o que fizeram com uma mistura de solene obediência e ansiosa curiosidade. Crail era um homem metódico, embora não particularmente imaginativo. Sua primeira suposição, baseada na porta trancada e na ausência de violência aparente, foi suicídio. Um acontecimento trágico, se não incomum. Senhorita Florence Elridge, confirmou ele em voz alta, consultando seu bloco de notas. 26, morando em Londres, prima da noiva. Ela esteve doente recentemente? Imogen, com o rosto vermelho e tenso, hesitou. Ela não disse nada, mas ela parecia estranha esta manhã, irritada, chegou atrasada. Achei que estivesse só nervosa da viagem. Ela estava sozinha quando chegou? Não. Ela veio da estação no mesmo vagão que Georgina e Lídia. Minhas outras primas. Todas pegaram o mesmo trem?
Alguém notou algo incomum durante a viagem? Imogen balançou a cabeça, mas Georgina deu um passo à frente. Magra, loira, com óculos redondos que lhe davam um olhar perpetuamente surpreso. Ela discutiu com alguém no trem. Georgina respondeu: não com um de nós, um homem. Não o vi direito, ele estava na fileira ao lado, atrás de nós, mas ouvi vozes. Baixas, mas ríspidas. Florence disse a ele para cuidar da própria vida. E ele disse algo sobre consequências. Foi tudo o que ouvi. Crail rabiscou rapidamente. Ela disse quem ele era? Não. Você ouviu novamente na estação? Não, disse Georgina. Florence ficou um pouco pálida depois, mas ela ignorou. Crail assentiu lentamente e depois voltou a atenção para a casa. Até termos motivos para pensar o contrário, trataremos isso como uma morte suspeita. Isso significa que ninguém vai embora. Ainda não. Uma onda de leve protesto percorreu os convidados, rapidamente suprimida pelo peso do momento. Miss Marple permaneceu sentada em seu poleiro à beira do lago, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo, os olhos levemente erguidos em direção à agitação ao redor da casa dos Godfrey. A ideia de Florence discutindo com alguém no trem a intrigava, embora não da maneira como o inspetor Crail poderia imaginar. O que a impressionou não foi a discussão em si, mas a reação de Florence. Ignorá-la. Florence Elridge, como Miss Marple recordava das visitas de verão da criança anos antes, nunca fora do tipo de ignorar qualquer coisa. Ela sempre fora intensa, confrontadora e com inclinação dramática. Seus silêncios raramente se deviam à relutância. Mais frequentemente eram calculistas. E então apareceu à porta, trancado por dentro. A senhorita Marple passara muitos anos em Santa Mary Mead, observando as peculiaridades da natureza humana, e se havia uma coisa que aprendera, era isto. As pessoas raramente morriam da maneira que condizia com as suposições dos outros. Portas trancadas em particular tinham um jeito curioso de serem mais convenientes para os vivos do que para os mortos. Ela esperou até que o surto inicial de perguntas passasse, e então, quando ninguém estava olhando, ela voltou para dentro de casa. A residência dos Godfrey era espaçosa, mas confortavelmente habitada, com tapetes desgastados, estantes de livros esquecidos e retratos de família que sorriam com vários graus de aprovação desbotada. Miss Marple se movia lentamente, permitindo que sua presença passasse despercebida. No andar de cima, um guarda guardava a porta do quarto. Crail estava lá dentro, junto com o médico local, que chegara em um Morris barulhento e exalava um leve cheiro de tabaco de cachimbo. Insuficiência cardíaca, talvez, murmurou o médico. Ou uma overdose de alguma coisa. Não posso dizer sem um exame adequado. Do corredor, Miss Marple conseguia vislumbrar a beira da cama e o leve brilho do vestido lilás de Florence. Seu corpo havia sido virado respeitosamente e um lençol agora a cobria. Mas a penteadeira permanecia como antes, uma gaveta ainda aberta, seu conteúdo remexido. Ela pigarreou suavemente. Eu me pergunto, ela disse, se alguém verificou se a porta poderia ser trancada pelo lado de fora. Crail ergueu os olhos. Estava trancada por dentro, senhorita Marple. A chave estava na fechadura. Por dentro? Sim, disse Miss Marple suavemente.
mas algumas fechaduras. Bem, você sabe, são coisas antigas. Você ficaria surpreso com o que um pedaço fino de arame pode fazer, se alguém souber como. Crail lhe deu um aceno educado de desdém, embora o guarda à porta parecesse vagamente intrigado. Miss Marple, porém, não viera para discutir. Ela só queria ver a cena. O frasco de perfume? Sim, lá estava ele, estilhaçado. O aroma ainda impregnava as bordas do cômodo. Mais forte do que deveria ser, pensou Miss Marple. Lavanda podia ser um cheiro muito forte. Florence sempre preferira cítricos quando era mais jovem. Certa vez ela declarara que lavanda era para viúvas e esposas de clérigos. Lá embaixo, o chá estava servido na sala de estar, embora poucos o tocassem. As conversas oscilavam entre o solene e o especulativo, sempre em sussurros meio incompletos, como se falar alto demais pudesse evocar uma verdade final e terrível. Foi Lydia quem finalmente se aproximou da senhorita Marple, sentando-se na cadeira, ao lado dela com o cansaço de alguém que manteve a compostura por muito tempo. Ela era difícil, sabe? Disse Lydia, olhando para o chá frio. Florence, linda, mas cortante. Ela gostava de usar as coisas em vez das pessoas. Sempre tinha um segredo. Sempre insinuava que sabia de algo mais do que deveria. A senhorita Marple assentiu gentilmente. Ela sabia? Perguntou ela. Sabia de alguma coisa? Lydia hesitou. Não sei. Ela disse que sim. Ela disse. Lydia engoliu em seco. Ela disse que ia fazer um anúncio na recepção. Algo que mudaria tudo. Achei que ela estava blefando, fazendo drama. Mas, bem, ela não disse o quê. Miss Marple olhou pensativamente para a xícara de chá em sua mão. As pessoas não se matavam sem motivo. E se Florence realmente planejava fazer um anúncio, um que pudesse alterar o curso do dia? Talvez alguém tivesse decidido que era melhor deixar o curso do dia intocado. Ela olhou novamente para as escadas. O aroma de lavanda persistia. E outra coisa também. Uma pergunta. Ninguém a fizera em voz alta ainda. Mas Miss Marple podia ouvi-la se formando sob cada sussurro, cada olhar de soslaio. O que, exatamente, Florence sabia. Na manhã seguinte, a aldeia acordou em um silêncio estranho. A chuva batia levemente nas janelas de chumbo de Little Dedham, como se o próprio céu tivesse parado para refletir sobre o ocorrido. A bandeira do casamento, úmida e caída, balançava indolentemente acima do portão do jardim da casa dos Godfrey. Ninguém a havia retirado. Ninguém sabia ao certo o que fazer em seguida. O corpo de Florence Elridge fora removido nas primeiras horas da manhã, e com ele se fora a tênue ilusão de que tudo ainda poderia se resolver, de que o casamento poderia de alguma forma ser retomado, de que o dia poderia prosseguir como planejado. Imogen permaneceu em casa, recusando-se a receber visitas, enquanto Edward andava de um lado para o outro na sala de estar, falando pouco e recusando-se a tomar café da manhã. O restante da casa mergulhara em um estado de paralisia silenciosa. Os criados caminhavam silenciosamente, como se não quisessem perturbar algo frágil no ar. Miss Marple não dormira muito. Ficara sentada com seu tricô, um padrão de meias bastante complexo, com várias cores, embora mal se lembrasse
de quantas carreiras conseguira fazer. Seus pensamentos retornavam repetidamente àquele quarto trancado, à gaveta aberta e ao perfume, sempre o perfume. Não era apenas o fato de ter sido o último aroma de Florence. Era a pura força dele, a forma como ele grudava. Avassalador, distrativo. No meio da manhã, ela retornou à casa dos Godfrey com o pretexto de entregar um pequeno pote de geleia de marmelo. Um daqueles gestos aos quais ninguém poderia se opor, principalmente vindo da senhorita Marple, que há muito tempo havia se tornado uma instituição para si mesma. A empregada que atendeu à porta, uma garota de olhos doces chamada Bess, parecia que mal tinha dormido. "Ah, senhorita Marple", disse ela, com a voz embargada. "Obrigada, é muita gentileza." "Não vou ficar muito tempo", garantiu Miss Marple. "Mas será que alguém pensou em perguntar se falta alguma coisa nas coisas da senhorita Elridge?" Bess piscou. "Desaparecido?" "Às vezes sabe", disse Miss Marple gentilmente. "O que importa não é o que é encontrado na cena do crime, mas sim o que não é." Bess pareceu hesitante, mas finalmente assentiu. "Vou chamar a senhora Chudley. Ela está acompanhando as anotações da polícia." Poucos minutos depois, a senhora Chudley, a governanta, encontrou-a na sala de estar. Mulher de hábitos práticos e dicção precisa, ela já vestia luto preto, embora seu relacionamento com Florence fosse puramente funcional. "Não encontraram nada claramente desaparecido", disse a senhora Chudley. "Nenhuma joia sumiu, nenhuma bolsa, embora eu tenha ouvido o policial dizer que o relógio de pulso dela tinha parado." "Parou?" Miss Marple inclinou-se ligeiramente. "Sim. Que estranho. A mãozinha também estava torta. Deve ter batido em alguma coisa." A senhorita Marple assentiu lentamente. "E as roupas dela?" Ela havia tirado o vestido de madrinha quando a encontraram. Usava um robe de seda, azul claro. Havia uma mala? Uma mala? Sim, ainda lá em cima. Acho que está meio lotado, mas ela só deveria ficar uma noite. A passagem de volta estava no bolso do casaco. Então, Florence não planejava se demorar. Apenas o tempo suficiente para fazer seu anúncio, talvez. Miss Marple refletiu cuidadosamente sobre esses pensamentos. Se Florence tivesse a intenção de causar alvoroço, como Lydia sugeriu, então era possível, provável até, que outra pessoa soubesse ou suspeitasse. E se Florence fosse do tipo que se aproveitava do seu conhecimento para impor sua opinião aos outros, então sua ameaça não teria passado despercebida. O que ela sabia e o que pretendia dizer devia ter um peso considerável, o suficiente para impedir um casamento, talvez, o suficiente para impedir uma vida. Naquela tarde, o inspetor Crail retornou. Ele havia passado a manhã no legista e agora chegava com um casaco pesado e uma expressão mais séria. Miss Marple o interceptou perto do portão. "Ah, senhorita Marple", disse ele sem maldade. "Eu ia procurá-la." "Era mesmo, inspetor. É muita gentileza sua." Ele deu um leve suspiro. "Acho que não posso incomodá-lo com seus pensamentos." Em voz baixa, sem registro, é claro. Ela sorriu. "O senhor pode sempre me incomodar, inspetor, principalmente quando as coisas estão difíceis." Crail a levou para o jardim dos fundos, onde ninguém poderia ouvir. O legista encontrou algo em comum
disse ele. Não havia sinais de trauma ou doença, nada que sugerisse morte natural, mas havia traços de atropina no organismo dela. Atropina? Miss Marple repetiu suavemente. Sim, pode ser usado medicinalmente, claro, mas em doses mais altas é venenoso. Age como um agente nervoso. Encontrado na belladonna, erva moura. Causa alucinações, confusão, insuficiência cardíaca e pode ser absorvido pela pele ou misturado com perfume. Ela perguntou suavemente. Os olhos de Crail se estreitaram. Sim, disse ele. Exatamente, isso. Então, o aroma de lavanda não era apenas forte, mas também misturado. Miss Marple assentiu discretamente, não com satisfação, mas com a confirmação de uma suspeita terrível. Alguém sabia que Florence o usaria. Alguém o havia providenciado, mexido nele ou o colocado ao alcance de todos, confiando nos hábitos conhecidos de Florence. Ou talvez em sua vaidade. Era inteligente, na verdade. Quase inteligente demais. Sem força, sem barulho, sem nenhum vestígio, até que se olhasse atentamente. Ela discutiu com alguém no trem, disse a senhorita Marple. Um homem. Georgina ouviu. Talvez não seja coincidência. Não, concordou Crail. Rastreamos a lista de passageiros do trem. Os únicos passageiros do sexo masculino que desembarcaram em Dedham foram um reverendo Halloran, de Devon, e um Sr. Raymond Swithin. Swithin, murmurou ela. Esse nome me é familiar. Ele está hospedado na pousada, disse Crail. Aparentemente, é um amigo distante da família Godfrey. Não foi convidado para o casamento, mas veio passar o dia na vila. Disse que achava que poderia encontrar o casal depois da cerimônia. Afirmou que Florence pediu para ele não ir à casa. Ele disse por quê. Só que eles tinham trocado farpas e ele não queria criar uma cena. Mas encontramos um bilhete no quarto de Florence. Rasgado. Parecia parte de uma carta maior. A parte que encontramos diz: você sempre disse que contaria a eles quando chegasse a hora. Bem, chegou a hora, Florence. Não farei mais parte disso. Miss Marple absorveu isso sem falar. A hora havia chegado. Florence sabia de algo. E o senhor, Swithin também. Talvez ele temesse o que ela pudesse dizer. Ou quem ela pudesse expor. Eu gostaria muito de falar com o Sr. Swithin, disse Miss Marple por fim. Se me permite. Crail assentiu lentamente. Vou providenciar. Mais tarde, naquela tarde, a senhorita Marple caminhou a curta distância até The Crooked Swan, uma pousada modesta, mas limpa, nos limites do gramado da vila. A chuva havia parado e um frescor úmido permanecia nas cercas vivas. O Sr. Raymond Swithin estava sentado a uma mesa perto da janela, com uma xícara de chá pela metade à sua frente e um jornal aberto inutilmente ao seu lado. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, estava bem vestido de um jeito que sugeria uma herança minguante e arrependimento recente. Quando apresentado à senhorita Marple, ele se levantou com educação praticada. Imagino que você tenha vindo por causa de Florença, disse ele com a voz baixa e tensa. Que coisa horrível! Sim, concordou Miss Marple gentilmente, sentando-se à sua frente. Coisas terríveis muitas vezes começam com descuidos. Não acha? Ele não disse nada. Você a conhecia bem? O suficiente para saber que ela não faria algo assim. Se mataria, quero dizer.
Florence gostava demais do som da própria voz para silenciá-la de forma tão permanente. Então, você acredita que foi assassinato? Sweden hesitou. Eu não disse isso. Não, mas o seu tom de voz fez isso. Miss Marple o observou atentamente. Florence ia fazer um anúncio. Algo significativo. Algo prejudicial. Sabe qual era? Ela vivia ameaçando coisas assim, disse ele, embora houvesse um brilho nos olhos. Mas ela nunca disse. Só que tinha chegado a hora? Ele olhou para cima bruscamente. Você leu o bilhete? A senhorita Marple inclinou a cabeça. Swithin respirou, fundo. Ela disse que contaria a verdade. Eu implorei para que não contasse, não no casamento. E que verdade era essa? Ele fez uma pausa. Seus dedos apertaram a borda da xícara de chá. Acho que você já sabe, disse ele suavemente. Ou saberá, muito em breve. Miss Marple não respondeu. Ainda não. Mas algo em suas palavras, uma urgência cuidadosamente contida, lhe dizia que estavam perto. O cerne da questão não era mais a questão de como Florence havia morrido. Agora, era uma questão de saber o que ela havia ameaçado revelar. E quem teria mais a perder se o fizesse? Ni. Senhorita Marple saiu da estalagem com o mesmo passo lento de sempre, a expressão de uma reflexão gentil, como se tivesse apenas discutido rosas ou receitas, em vez de venenos, segredos e os motivos que levam ao assassinato. O cheiro de chuva ainda pairava nas sebes quando ela se virou para o gramado da vila. Sua mente silenciosamente juntando os fragmentos de um quebra-cabeça que lentamente começava a se unir. O desconforto do Sr. Swithin era inconfundível. Não o medo de um homem culpado, pensou ela, mas a evasiva opressiva de alguém preso entre a consciência e a autopreservação. Sua relutância em falar abertamente não vinha da inocência. Disso ela tinha quase certeza, mas da consciência de que o que Florence estava prestes a revelar implicaria alguém próximo a ele. Talvez não em assassinato, mas em algo muito importante em um lugar como Little Dedham. Reputação. De volta à casa dos Godfrey, uma estranha calma se instalou. A casa não se agitava mais com convidados do casamento ou com as perguntas oficiais, embora o ar permanecesse pesado, como se a própria dor pairasse nas cortinas. Miss Marple foi conduzida pela governanta, que a informou que Imogen concordara em vê-la, mesmo que apenas por alguns minutos. Ela estava no conservatório, um cobertor fino enrolado nos ombros, apesar da brisa suave. O rosto da jovem noiva estava pálido e abatido, os olhos cansados, mas não lacrimejantes. Havia algo frágil em sua atitude, como se a emoção tivesse sido deixada de lado por pura força de vontade. Suponho que você também veio fazer perguntas, disse ela sem preâmbulos. Não, minha querida, disse Miss Marple suavemente. Só para ouvir, se você sentir que há algo que valha a pena dizer. Imogen deu um sorriso fraco e sem alegria. Há muita coisa que vale a pena dizer. Imagino, só que não da minha parte. Não acredito nisso! Você perdeu alguém? Não só um primo, mas um amigo, talvez? Uma vez, disse Imogen. Quando éramos crianças, éramos próximas naquela época.
Mas Florence, ela mudou. Ou talvez não tenha mudado tanto, pois aprendeu a usar as pessoas. Ela tinha essa necessidade de impor coisas aos outros. Segredos. Acho que ela gostava da sensação de poder. Ela te contou alguma coisa específica sobre alguém daqui? Imogen hesitou. Não exatamente, mas nos últimos meses ela tem escrito com mais frequência. Cartas estranhas. Ela insinuava alguma coisa, algum assunto de família. A princípio, pensei que fosse sobre as dívidas do meu pai, ou algo sobre o testamento, mas depois ela disse algo estranho, que tinha a ver com Edward. Os olhos da senhorita Marple não se arregalaram, mas ela sentiu o clique da próxima peça se encaixando no lugar. E ele? Ela nunca disse diretamente. Só que eu não deveria me apressar, que eu não o conhecia de verdade, que havia algo escondido. Ela sempre foi vaga. De propósito, presumi que fosse apenas a sua travessura de sempre, tentando incitar dúvidas. Você falou com Edward sobre isso? Imogen assentiu. Claro, ele ignorou. Disse que Florence sempre se ressentiu dele. O que pode ser verdade? Eu não queria acreditar que pudesse ser algo mais. A senhorita Marple ficou sentada em silêncio por um momento. Depois, inclinou-se para a frente. Florence pretendia fazer um anúncio, disse ela gentilmente. Algo na recepção. E acredito que você já adivinhou o que poderia ter sido. As mãos de Imogen apertaram a ponta do cobertor. Se eu disse, sussurrou ela, não quero dizer em voz alta. Eu entendo, mas importa, entende? Porque Florence não morreu simplesmente. Ela foi assassinada. E alguém estava desesperado para impedi-la de falar. Com isso, Imogen ergueu o olhar bruscamente. Prendeu a respiração e, por um instante, Miss Marple viu algo cintilar em seus olhos. Não medo, mas algo mais frio. Realização. E por trás disso, dor. Ela me disse uma vez, disse Imogen lentamente, que mentiras nunca desaparecem. Elas só esperam por alguém corajoso ou cruel o suficiente para dizê-las em voz alta. Naquela noite, a polícia voltou a falar com o Sr. Swithin. Desta vez, ele se mostrou mais cooperativo. Talvez fosse o peso da consciência. Talvez a presença do inspetor Crayle e de 2 policiais uniformizados tenha feito a diferença. Ele admitiu que Florence sabia de um caso envolvendo Edward. Um incidente no Cairo, onde ele havia servido antes de retornar à Inglaterra. Uma mulher. Um escândalo discretamente enterrado pelo exército. Ela ia contar para Imogen. Disse Swithin. Ela acreditava que a estava protegendo. Era verdade? Perguntou Crayle. Sim, respondeu ele com os olhos baixos. Mas Edward nunca teve más intenções. Foi confuso, mas não criminoso. Florence fez parecer pior do que realmente era. O suficiente para destruir um casamento? Swithin hesitou. O suficiente para atrasar um, talvez. Miss Marple, ouvindo de seu canto silencioso, estava menos interessada no escândalo do passado do que em como Florence descobrira. E por que Swithin, que não estivera envolvido, se esforçara tanto para mantê-la em silêncio? Não era culpa que ela via nele, era proteção. Não em relação a si mesmo, em relação a outra pessoa. Na manhã seguinte, o correio chegou atrasado. Uma carta, porém, chegou em mãos.
entregue à senhorita Marple no café da manhã por um rapaz da aldeia. Não tinha assinatura, mas era inconfundivelmente a letra de Florence. Inclinada, confiante, dizia: se algo me acontecer, Jane Marple saberá onde procurar. O frasco de perfume não é o que parece, e nem o casamento que vocês estavam celebrando. Miss Marple dobrou a carta e guardou-a na cesta de tricô. Não era a mensagem em si que a perturbava, mas o fato de Florence tê-la escrito. Ela sabia do risco e enviara a carta antes do casamento. Não apenas uma ameaça espontânea, então. Uma decisão. Ao meio-dia, ela retornou à casa dos Godfrey e pediu, educadamente, mas com firmeza, para inspecionar o quarto de Florence mais uma vez. A governanta atendeu e Miss Marple foi direto para a penteadeira. A gaveta ainda apresentava sinais de perturbação, mas foi o frasco de perfume, remontado em sacos de provas, que lhe chamou a atenção. Ela examinou os cacos cuidadosamente. A rolha, notou, estava impecável, quase limpa demais. Uma substituta ou adulterada. Então, ela notou algo curioso. Um resíduo dentro do frasco. Não óleo, mas pó. Um leve traço branco, quase cristalino. Não lavanda, mas adicionado depois. O suficiente para cobrir o interior e dissolver lentamente. Inspetor, disse ela baixinho quando Crail chegou. Acredito que o veneno não foi adicionado ao perfume. O perfume foi substituído por completo. Um novo lote, idêntico em aroma, mas com infusão de atropina. Quem fez isso conhecia Florence bem o suficiente para conhecer seus hábitos. Sabiam que ela o aplicaria assim, que estivesse sozinha. Crail franziu a testa. Mas quem se daria a esse trabalho? Alguém com acesso, disse a senhorita Marple. E tempo. Alguém que pudesse enfiar a garrafa nas coisas dela sem ser notado. Crail olhou para o corredor. Um dos convidados. Ou alguém da casa. Um breve silêncio se instalou entre eles. Então, Miss Marple perguntou, quase em tom de conversa. Edward ainda está aqui? Crail assentiu. Ele passou a maior parte da manhã no estábulo. Acho que gostaria muito de falar com ele agora, disse Miss Marple. Porque Florence pode ter sabido do segredo dele, mas não acho que tenha sido Edward quem a matou. Crail olhou fixamente. Então quem? O olhar da senhorita Marple pousou na janela, onde um rosto pálido passou por trás de cortinas transparentes. Alguém que tinha ainda mais a perder, disse ela suavemente. E talvez amasse Florence mais do que jamais admitiu. O aroma de rosas impregnava o ar da manhã, tênue e esmaecido, enquanto Miss Marple percorria novamente o Jardim Godfrey, com passos cautelosos sobre as lajes úmidas. Ela não foi direto para os estábulos onde Edward fora visto pela última vez. Precisava de alguns momentos de silêncio para pensar. A verdade estava tomando forma. Não totalmente formada, ainda não, mas próxima o suficiente para que ela pudesse começar a traçar o contorno de sua simetria final e terrível. Não era apenas a morte de Florence que a preocupava agora. Era o motivo, acumulado como sedimento, e a emoção por trás dele. Algo mais complexo do que ciúme ou vingança. Florence manejara o conhecimento como uma faca. Sim, mas alguém decidira silenciá-la não apenas para impedir um escândalo. O assassinato não fora apressado. Fora deliberado, premeditado. O perfume,
uma arma íntima, fora preparado com antecedência, exigindo tempo, acesso e certeza sobre os hábitos da vítima. Isso apontava para alguém próximo, alguém de dentro. Ao se aproximar do conservatório, viu Lydia sentada ali dentro, seu perfil contrastando fortemente com o vidro. Ela estava lendo ou fingindo ler, mas seus olhos não acompanhavam a leitura da página. Ao notar Miss Marple, levantou-se rapidamente e ofereceu um sorriso pálido. "Você está se tornando uma figura aqui", disse Lydia, sem ser indelicada. "Receio que muitas vezes me torne uma nesses casos", respondeu Miss Marple, acomodando-se na cadeira de vime à sua frente. "Assassinato tem o hábito de exigir persistência." Lydia fechou o livro com um estalo suave. "Você ainda acha que foi assassinato?" "Tenho certeza disso agora." Uma pausa. Lydia alisou a saia com a mão. "Disseram que era veneno. No perfume dela." De fato, um método bastante inteligente. Um método que se baseava em conhecer os gostos de Florence e sua rotina. Imagino quem poderia saber dessas coisas. Lydia não disse nada. "Você e Florence já foram próximas, eu acho?" perguntou Miss Marple gentilmente. "Éramos primos. Nos dávamos bem. Às vezes. Mas foi mais do que isso, não foi?" A boca de Lydia se contraiu. Um sorriso irônico que nunca chegou aos seus olhos. "Você anda falando com todo mundo, pelo que vejo." "As pessoas nem sempre querem te contar as coisas", disse Miss Marple. "Mas elas contam mesmo assim." Lydia olhou para as próprias mãos e as cruzou com força no colo. Sua voz, quando saiu, era baixa. Ela complicava as coisas. Ela sempre tinha que estar no centro de tudo. Quando ela dizia que tinha algo a revelar, eu achava que estava blefando. Ela já tinha feito isso antes, insinuado, sugerido. Ela gostava de poder. Mas desta vez foi diferente. Sim. Lydia ergueu os olhos, porque ela pretendia ir em frente. "Ela planejava expor o passado de Edward", disse Miss Marple. "Mas ela poderia ter dito mais do que isso. Algo que envolvesse você." Lydia desviou o olhar, com o maxilar tenso. "Ela não ia parar com Edward." "Ela já foi apaixonada por você, não é?" perguntou Miss Marple baixinho. Lydia piscou lenta e deliberadamente. "O que importa agora?" "Importa", disse Miss Marple, com a voz ainda gentil. "Porque Florence não estava apenas ameaçando revelar a história de Edward. Ela ia revelar a sua. Talvez não por crueldade, mas por desafio. Para se impor. Talvez ela acreditasse, de alguma forma confusa, que isso a aproximaria." Lydia levantou-se da cadeira e virou-se, encarando o jardim. O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades não ditas. "Ela disse que contaria a todo mundo", disse Lydia por fim, com a voz tensa. "Que Edward não era o único com segredos. Que ela e eu já tínhamos sido, mais do que amigas. Ela disse que eu era uma covarde. Que eu a deixei ir porque tinha medo do que as pessoas diriam." "E você estava?" "Claro que sim", disse Lydia amargamente. "Aqui é Little Dedham. Não é Londres, não é Cairo. As pessoas aqui falam, elas sussurram, elas se lembram. Florence não se importava. Ela nunca teve medo de escândalos. Ela prosperava com eles. Mas eu não sabia como viver naquela tempestade com ela." "Então você a deixou ir embora", disse Miss Marple suavemente. "E então, quando ela voltou, ameaçando expor tudo,
Eu implorei para ela não fazer isso, sussurrou Lídia. Eu disse para ela esperar, para me dar um tempo, mas ela não quis. Disse que estava cansada de fingir. E foi então que você fez o perfume. Lídia se virou bruscamente, com lágrimas brotando, embora não as deixasse cair. Eu não planejei, não no começo, mas encontrei o velho kit de química, do tio George, no sótão. Ele costumava mexer com tinturas de ervas. Havia bilhetes, compostos, e eu vi o que um deles podia fazer. Atropina. Pensei que se eu simplesmente a deixasse doente, só o suficiente para deixá-la doente demais para ir ao casamento. Um desmaio. Algo simples. Eu não queria. Mas isso a matou. As mãos de Lídia tremiam agora. Ela usava mais do que eu imaginava. Ela sempre usava. Tudo em excesso. Ela dizia que isso a tornava inesquecível. A senhorita Marple se levantou lentamente e foi até ela. Você não a matou para esconder o que você era, disse ela. Você a matou porque ela se recusou a deixar você se esconder. Você estava tentando sobreviver em um mundo que não lhe dava nome para o que você sentia. Apenas consequências. Lídia cobriu a boca com a mão. Você vai contar para o inspetor. Sim, respondeu a senhorita Marple. Preciso. Lídia assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo, silenciosa e furiosa. Ela não teria guardado o segredo, nem por mim. Não, disse Miss Marple, com a voz carregada de tristeza. Ela não faria isso. Naquela noite, o inspetor Crail prendeu Lídia. Ela confessou tudo, calmamente, até com uma espécie de alívio. O veneno havia sido administrado através do frasco, exatamente como Miss Marple suspeitava. Colocado discretamente entre os pertences de Florence 2 dias antes do casamento. Lídia presumira que Florence o usaria com moderação, o suficiente para deixar um leve aroma. Mas Florence sempre fora dramática. Uma mão pesada, uma aplicação espessa, o suficiente para garantir que a dose fosse fatal. Imogen, ao ouvir a verdade, ficou em silêncio por um longo tempo. Então, tirou a aliança e a guardou em uma caixa sem cerimônia. Não disse nada sobre Florence, nem sobre Lídia, nem sobre a vergonha que agora pairava sobre todo o caso. Mas Miss Marple, observando-a atentamente, achou que ela havia envelhecido anos em uma única semana. Nos dias que se seguiram, as bandeirinhas foram retiradas. A tenda foi guardada. A vida recomeçou, hesitante, com um sussurro de desconfiança entre vizinhos, que antes compartilhavam bolos e fofocas sem suspeita. Miss Marple retornou à sua casa, ao seu jardim, ao seu tricô e às suas reflexões silenciosas. Mais um assassinato resolvido, mais uma tristeza suportada. E, como sempre, ela se viu retornando ao mesmo pensamento silencioso, que as pessoas em suas pacatas aldeias inglesas cometiam suas crueldades não por loucura ou malícia, mas por medo. Medo de serem vistas, de serem conhecidas. E medo, acima de tudo, de perder a ilusão de que eram como todos os outros. Uma névoa fina pairava sobre os telhados de palha de Little Dedham ao cair da noite, enquanto a vila mergulhava no silêncio inicial da noite. Os sinos de St. Hilda anunciavam as horas em seu ritmo tranquilo e cerimonial. O tipo de ritmo que fazia sentir que as coisas, mesmo após uma tragédia, ainda poderiam retornar a alguma aparência de ordem. Mas, para os mais próximos da família,
Godfrey, e especialmente para Miss Marple, essa ordem ainda era enganosa, ainda ilusória. A confissão de Lydia fora completa e franca. O método, o motivo, o momento, tudo se encaixava perfeitamente no relatório do inspetor. Mas, mesmo enquanto o caso era preparado para ser transferido ao advogado da coroa, e providências eram tomadas discretamente para evitar um espetáculo público, algo permanecia fora do lugar. Não que Miss Marple duvidasse da culpa de Lydia. Ela tinha poucas dúvidas sobre isso, mas havia um peso curioso em todo o caso. Uma sensação de que a história que Florence pretendia contar não havia sido totalmente revelada. Lydia cometera um assassinato para impedir que uma verdade fosse revelada, mas Florence escrevera para Miss Marple. E naquele bilhete, ela não se limitara a mencionar o perfume ou a alertar sobre o perigo. Ela disse que o casamento que todos estavam celebrando não era o que parecia. Lydia temia que seu passado com Florence fosse exposto, sim. Mas o aviso de Florence implicava algo mais amplo. Algo ligado a Edward, e não apenas às suas indiscrições no Cairo. No terceiro dia após a prisão de Lydia, Miss Marple retornou à casa dos Godfrey uma última vez. Os funcionários estavam quietos, contidos. As decorações do casamento haviam desaparecido, a tenda desmontada. As janelas do andar de cima estavam fechadas e o jardim começava a murchar devido ao abandono. Lá dentro, Imogen estava sentada com Edward no escritório, um cômodo que seu pai outrora usara, repleto de livros contábeis, livros e móveis pesados de mogno. Foi lá que Miss Marple os encontrou. Edward levantou-se rigidamente quando ela entrou, oferecendo um sorriso educado, embora tenso. "Senhorita Marple", disse ele, "acredito que tudo já foi resolvido?" "Receio que não seja bem assim", respondeu Miss Marple, acomodando-se na cadeira de espaldar alto que lhe foi oferecida. "Há algo que preciso perguntar. Algo que Florence pode ter tentado nos dizer em seus últimos dias." Imogen ergueu os olhos rapidamente. "Mas Lydia confessou." Ela disse, "Sim, e acredito que ela contou a verdade sobre o envenenamento. Mas Florence, veja bem, pretendia expor duas coisas naquele dia. Uma era o relacionamento de Lydia com ela, mas a outra, talvez a mais prejudicial, era algo sobre você, Edward." Ele franziu a testa, com o maxilar tenso. "Isso de novo, acredito", continuou a senhorita Marple gentilmente, "que Florence sabia da sua estadia no Cairo e do que aconteceu lá. Mas, mais do que isso, acredito que ela sabia algo sobre as finanças da família Godfrey, algo que ela associou a você." Edward franziu as sobrancelhas. O pai da Imogen fez uns investimentos ruins. Só isso. De fato. Mas Florence fez um comentário, pouco antes de morrer, de que acreditava que você havia se casado não para proteger Imogen, mas para garantir algo para si mesma. Imogen se virou bruscamente. "Do que você está falando?" Miss Marple abriu a bolsa e retirou uma carta dobrada. Não o bilhete de Florence para ela, mas uma segunda missiva, retirada da mala de Florence. Ela havia passado despercebida a princípio, escondida entre as páginas de um livro. Ela a entregou a Imogen. Imogen leu, seu rosto empalidecendo a cada linha. Quando terminou, olhou para Edward. "Você me disse que não havia dívidas", disse ela com a voz trêmula. "Você disse que a propriedade estava limpa.
É, disse Edward rapidamente, levantando-se. Agora, é agora. A voz da senhorita Marple interrompeu, suavemente. Mas não foi há 3 meses, foi, Tenente Markham? Quando o senhor descobriu que o falecido pai de Imogen havia discretamente contraído um empréstimo, com a própria herança em jogo, e que a única maneira de manter o nome da família intacto era quitar a dívida com alguém com aposentadoria militar e conexões no Cairo. Imogen o encarou. Você pagou? O silêncio de Edward foi resposta suficiente. Você veio ao casamento com um presente, continuou Miss Marple, com os olhos fixos nele. A aparência de estabilidade. Florence descobriu os documentos. Acredito que os encontrou na escrivaninha do tio. Talvez em um dos antigos livros razão. Ela percebeu que você não estava se casando com Imogen apenas por amor. Eu a amo, disse Edward, e por um instante a máscara se rompeu, o verniz de calma se desfazendo. Eu a amo desde que éramos crianças. Mas sim, eu sabia que a família estava em apuros. O advogado do pai dela deixou bem claro: um casamento com alguém financeiramente confiável restauraria a confiança. Eu pensei que era o melhor para todos. Você deveria ter me contado, disse Imogen categoricamente. Você não teria concordado. Não, ela disse. Eu não faria isso. A senhorita Marple cruzou as mãos. Florence não estava ameaçando arruinar o casamento por crueldade. Ela acreditava que Imogen merecia a verdade, mas talvez ela também gostasse da vantagem que isso lhe dava. E Lydia achou que a exporia. Disse Edward lentamente, começando a entender. Quando o tempo todo Florence estava atrás de mim. Ela estava atrás da ilusão, disse Miss Marple. A história que você construiu, o romance puro, a solvência, a respeitabilidade. Florence sempre encontrou poder em ameaçar revelar o que se escondia por trás da fachada. Mas, desta vez, ela calculou mal o custo. Imogen se levantou abruptamente. Preciso de ar. Ela saiu rapidamente da sala, e seus passos desapareceram no corredor. Edward afundou na poltrona ao lado da lareira, com o rosto pálido. Eu nunca quis isso, disse ele. Nem as mentiras, nem o dinheiro. Achei que conseguiria consertar as coisas antes que alguém descobrisse. E agora? Miss Marple olhou para ele com uma expressão indecifrável. Sempre há um preço, disse ela, suavemente. O silêncio, o fingimento. Florence entendeu isso muito bem. Lydia, tragicamente, entendeu tarde demais. E agora, você, eu acho, precisa decidir que tipo de homem será depois de tudo isso. Edward não disse nada. Miss Marple o deixou ali, a luz do fogo refletindo fracamente nas dragonas de seu uniforme aposentado, tão imóvel e silencioso quanto um soldado em um posto esquecido. Lá fora, a névoa se adensava, curvando-se sobre as sebes do jardim. Imogen estava parada na beira do gramado, com os braços firmemente envoltos em si. Ela não olhou para cima quando Miss Marple se aproximou, mas também não se afastou. Achei que o conhecia, disse ela depois de um momento. Você fez, disse Miss Marple. Em parte, mas as pessoas são como jardins. Há o que cresce na luz do sol e há o que se esconde embaixo. Não sei o que fazer agora. Você segue em frente, um passo de cada vez.
Deixe as flores desabrocharem onde puderem e corte o resto. Imogen deu uma risada vazia. E você, senhorita Marple, vai partir para o próximo assassinato? Não, disse ela, e pela primeira vez permitiu-se um pequeno sorriso. Vou para casa podar minhas rosas. Isto é, a menos que todas tenham murchado por negligência. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, até que o sino da igreja começou a soar novamente à distância. Mais um dia. Mais uma história que não está mais escondida. E, acima de tudo, Little Dedham voltou a si, quieta e cautelosa como sempre. Só que agora sabia, como Miss Marple sempre soubera, que mesmo os casamentos mais perfeitos podiam deixar fantasmas para trás. E que por trás de cada porta trancada, alguém um dia guardara a chave. Os dias que se seguiram trouxeram uma quietude peculiar a Little Dedham, como se a vila tivesse parado em reflexão cautelosa, esperando para ver até onde as repercussões da morte de Florence Eldridge se estenderiam. A imprensa, felizmente, fora mantida à distância pela mão firme do inspetor Crail e pela influência do nome há muito consolidado dos Godfrey. O escândalo, duas mulheres ligadas por um passado secreto, uma morta, a outra sob custódia, e um futuro marido, um herói de guerra, discretamente exposto como redentor financeiro. Foi cuidadosamente escondido da vista do público, sendo discutido apenas em particular, com discrição e silêncio, enquanto xícaras de chá eram servidas. Entanto, Miss Marple permanecia inquieta. Ela havia descoberto as camadas de motivos e meios, seguido os fios da dor, da vergonha e da manipulação até a sua terrível conclusão. E, no entanto, algo a puxava, não violentamente, mas com silenciosa persistência. Não era exatamente suspeita, mas como a lembrança de uma nota errada, tocada em uma melodia que de outra forma seria perfeita. Ela voltou para sua casa de campo, e o conforto do seu jardim de rosas e da sala de estar com cortinas de renda oferecia apenas um bálsamo superficial. Cada vez que retomava o tricô, seus dedos vacilavam. Cada vez que preparava o chá, seus pensamentos vagavam. Foi na quinta manhã, após a prisão de Lydia, enquanto examinava as cartas que Florence havia deixado nas mãos do inspetor Crail, agora revisadas e devolvidas, que o quebra-cabeça se tornou abruptamente claro. Miss Marple as releu com atenção. A maioria era insignificante, pequenas queixas, reflexões sobre moda, provocações a antigos conhecidos, mas uma carta, escrita a uma amiga em Londres poucos dias antes do casamento, continha uma frase curiosa. Finalmente, encontrei a prova de que precisava. A fechadura não vai mais importar. Não depois que eu disser em voz alta. À primeira vista, parecia uma referência ao simbólico cadeado de silêncio que cercava o passado de Edward, ou o segredo de Lydia. Mas, de repente, Miss Marple viu de forma diferente. Não era metafórico. Florence havia dito, o cadeado não importa mais, e não foi só o perfume que a matou, era a porta trancada. Ela fora encontrada atrás de uma porta trancada por dentro, inconfundivelmente. A chave na fechadura. O guarda havia jurado. Mas Florence não fora encontrada na cama nem ao lado dela. Ela havia desmaiado perto da penteadeira. Isso significava que havia trancado a porta depois de entrar.
passado seu perfume e desmaiado momentos depois. E se ela estivesse sozinha? Quem havia garantido que a porta estivesse trancada? Miss Marple levantou-se da cadeira e foi imediatamente até a estante, onde guardava um volume fino e bem manuseado sobre carpintaria doméstica. Casas antigas de vilarejo tinham peculiaridades. Portas que emperravam, trincos que escorregavam e, como ela descobrira há muito tempo, fechaduras que podiam ser sutilmente invertidas ou imitadas, se a gaveta da penteadeira de Florence tivesse sido mexida. Se o perfume tivesse sido colocado ali, especificamente. Então, o assassino precisava garantir privacidade. E Florence, famosa por seu drama, nunca trancava portas. Ela preferia o teatro do confronto, o que significava que outra pessoa havia trancado aquela porta. Miss Marple retornou à casa dos Godfrey antes do almoço, apresentando-se com sua habitual mistura de tato e tenacidade. Edward atendeu a porta pessoalmente, parecendo mais magro do que nunca. Ele disse que Imogen tinha ido visitar a tia, em Sussex, mas Miss Marple era bem-vinda para falar com a governanta. Não, ela disse. Na verdade, eu esperava falar com você. Sentaram-se novamente no escritório, embora desta vez o ar parecesse mais pesado e pesado. As janelas estavam fechadas, apesar do tempo bom. Sei que não foi fácil para você, tenente. Ela começou. Edward deu uma risada curta e sem humor. Foi um desastre. E, no entanto, eu me pergunto, se Florence tivesse feito o anúncio e o casamento tivesse sido cancelado, isso teria sido o fim? Ele olhou para ela cauteloso. O que você quer dizer? Quer dizer, se o pior tivesse acontecido, sua reputação prejudicada, as dívidas expostas, o que você teria perdido, realmente? Eu teria perdido Imogen, ele disse categoricamente. Você perdoaria? Perguntou Miss Marple, com um tom suave. Ou ela teria perdoado você, com o tempo. Afinal, o casamento era tanto uma questão de necessidade quanto de afeto. Mas, e se outra pessoa tivesse mais a perder? Muito mais. Edward franziu a testa. Quem? Miss Marple inclinou-se para a frente. Nem Lydia, nem mesmo Florence. Alguém que se movia sem ser notada, que ouvia mais do que deveria, que tinha acesso ao quarto de Florence, que poderia ter manuseado o frasco de perfume com luvas, talvez. E depois, trancado a porta novamente com um pequeno arame ou um truque do mecanismo. Alguém que conhecia Florence bem o suficiente para entender seus hábitos. Alguém de quem ninguém suspeitaria porque nunca era visto. Ele piscou, e então a compreensão brilhou em seus olhos. A empregada? Bess, confirmou Miss Marple suavemente. Ela estava lá o tempo todo nos bastidores. Foi ela quem encontrou a porta trancada e deu o alarme. Mas Bess não era apenas uma criada. Ela era a confidente de Florence. Ou assim ela acreditava? Não entendo. Por que ela? Porque Florence mentiu para todo mundo, inclusive para Bess. Ela deixou Bess acreditar em coisas, que elas eram próximas. Talvez até que ela se importasse com ela de uma forma que ecoava o quanto ela se importava com Lydia. Ela encorajou isso, mas nunca foi sincero. E acredito que Bess descobriu isso, talvez na manhã do casamento. A senhorita Marple se levantou, sua voz baixa, mas resoluta. Bess ajudou Florence a se vestir para a cerimônia. Pegou suas coisas, carregou suas malas.
Suspeito que ela tenha visto o bilhete que Florence pretendia ler em voz alta. Aquele que revelava tudo. Não apenas sobre Edward e Lydia, mas talvez uma piada cruel que Florence estivesse fazendo às custas de Bess. Acredito que Bess a confrontou. Talvez Florence tenha rido. E acredito que naquele momento Bess decidiu que Florence não merecia machucar mais ninguém. Edward se levantou lentamente, a cor sumindo do rosto. Você acha mesmo que uma criada... Ela não era uma criada de Florence. Era uma testemunha. E Florence, como sempre, foi descuidada com suas testemunhas. O inspetor Crail foi chamado e Bess foi trazida discretamente para interrogatório. Ela negou tudo a princípio. Depois, cedeu ao ser confrontada com as luvas encontradas em seu baú, com leves traços de perfume ainda grudados nas pontas dos dedos. O buraco da fechadura na porta de Florence apresentava pequenos arranhões na borda interna, combinando com o grampo de cabelo fino encontrado no bolso do avental de Bess. Tudo fora tão inteligente, tão deliberado. Um assassinato executado em silêncio por alguém tão acostumada a ser invisível que se esquecera de que os verdadeiramente observadores nunca deixam de notar uma sombra, especialmente uma projetada na direção errada. Ela chorou, no final, não por medo da prisão, mas pela amarga tristeza de um amor traído e de um propósito esvaziado. A senhorita Marple caminhou para casa naquela noite pelas vielas tranquilas, a névoa subindo novamente em seu ritmo familiar. Florence havia tecido uma rede de segredos e todos em seu círculo social lutaram para não se enredar. Mas, no final, não foi a pessoa com mais a perder que desferiu o golpe final. Era aquele em que não havia mais nada a esperar. As rosas no jardim da senhorita Marple tinham começado a florescer novamente, rosa claro e marfim, de bordas suaves e discretas. Ela parou perto do portão, arrancou uma erva daninha do caminho e observou o céu começar a assumir as cores do entardecer. Atrás dela, na aldeia, a vida continuava, lenta e incerta, mas como sempre. Porque mesmo em Little Dedham, onde as sebes são aparadas e as fofocas são educadamente filtradas, a escuridão ainda consegue se enraizar entre as flores. E, às vezes, são as mãos mais silenciosas que podam as flores mais mortais. A manhã seguinte em Little Dedham estava estranhamente silenciosa. Um silêncio não de luto, mas da inquietação coletiva que se instala quando algo considerado completo se mostra ainda inacabado. A notícia da prisão de Bess ainda não se espalhara. O inspetor Crail era um homem cauteloso e ordenara que o assunto fosse tratado com delicadeza, especialmente com uma segunda confissão vindo tão logo após a primeira. E embora Miss Marple já tivesse há muito se conformado com o apetite da aldeia por especulações sussurradas, ela também sentia o peso desta revelação final. Ela estava sentada em sua sala de estar, sob o tic-tac do relógio, com as mãos cruzadas no colo, sem tricotar, mas ainda pensativa. Não era satisfação o que sentia, não triunfo. Era algo mais silencioso, como o fechamento de um livro cujo capítulo final não fora lido até então. A morte de Florence não fora o crescendo dramático e proposital que a própria Florence imaginara. Não viera dos segredos escandalosos que ela revelava,
nem do acerto de contas que ela prometia. Viera, em vez disso, de uma ferida que ela nunca percebeu ter causado. Miss Marple pensou nas últimas palavras de Bess antes de ser levada. Ela me disse que eu tinha sorte de ter alguém para seguir ordens, que eu deveria ser grata só por estar perto dela, que ela nunca, jamais deixaria alguém como eu ter importância. Não havia ódio na voz de Bess, apenas devastação. Devastação de uma criada que amou com desespero silencioso e foi descartada com divertimento. E, no entanto, Miss Marple também sabia que a culpa de Bess não tornava a de Lydia menos verdadeira. Ambas as mulheres haviam envenenado Florence, uma no corpo, a outra na alma. Lydia tomara a decisão fatal de misturar o perfume. Mas Bess garantira que ele mataria em segredo, que nenhuma ajuda chegaria a tempo. Cada uma se acreditava a única, responsável pela queda de Florence. Nenhuma delas sabia do segredo da outra. Mas juntas haviam construído o crime perfeito. Foi apenas o último instinto cruel de Florence, sua carta para Miss Marple, que abriu a porta novamente. Ao tentar se tornar inesquecível, ela involuntariamente garantiu que seria compreendida. O inspetor Crail chegou mais tarde naquele dia com atualizações. Seu casaco estava úmido devido à névoa matinal, e ele tinha a aparência de um homem que já tinha visto o suficiente da natureza humana para preferir a papelada. Confirmamos o cronograma, disse ele, ocupando o lugar oferecido. Lydia admite que preparou o veneno. Disse que achou que só deixaria Florence doente, que a impediria de falar. Mas não foi preciso. Ela subestimou a força. E Bess, encontrei o frasco de perfume alterado. Depois que Florence mudou de ideia sobre usá-lo, Bess o devolveu. Ela trancou a porta depois que Florence desmaiou, usando aquele grampo de cabelo maldito e o conhecimento de cada ferrolho e rangido daquela casa. Foi metódico, frio à sua maneira. Ela disse que nem estava com raiva, só quebrada. Miss Marple assentiu, sem surpresa. Ambos achavam que Florence tinha poder demais, disse ela baixinho, e de maneiras diferentes estavam certos. Mas o problema de silenciar alguém como Florence é que isso não tira a voz dela. Só muda quem a fala. Quero dizer você, disse Crail. Quero dizer todos nós, ela corrigiu. As aldeias se lembram, mesmo que não falem em voz alta. Ele suspirou e esfregou a testa. Haverá julgamentos, declarações. Espero que a imprensa saiba disso em breve. Eles sempre fazem isso, disse Miss Marple. E Imogen? Ela merece a verdade. Toda ela, mesmo que não seja bem-vinda. Imogen voltou da casa da tia 2 dias depois. Parecia mudada, mais áspera nas bordas, como se a ternura tivesse sido apagada pela dor e pela revelação. Chegou à casa da senhorita Marple sem avisar, sem alarde, e ficou sentada em silêncio por vários minutos. Me falaram da Bess, disse ela por fim. Eu a conheço desde que éramos meninas. Uma vez, ela me trouxe leite na cama, quando eu estava com febre. Ela trançou meu cabelo. E agora? Você está se perguntando como alguém que você achava invisível pôde fazer algo tão definitivo? Disse Miss Marple gentilmente. Imogen assentiu. Me assusta que eu não tenha visto nada, que eu não tenha conhecido Lydia, ou Edward,
ou mesmo Florence, no fim das contas. Muitas vezes não conhecemos as pessoas como pensamos, respondeu a senhorita Marple. Especialmente aquelas que presumimos que nunca mudarão de posição. Florence se deleitava em ser aquela que sabia, que via. Mas até ela sentia falta da solidão que crescia ao seu redor. Imogen olhou para baixo. O que acontece agora? Você começa de novo. Você se perdoa por ser humano. E decide quem quer se tornar sem a sombra dos outros. Seguiu-se uma longa pausa, quebrada apenas pelo suave farfalhar das cortinas, balançando na brisa. Eu não vou me casar com Edward. Imogen disse calmamente. Não. Eu não o odeio, mas não quero uma vida construída sobre dívidas e silêncios. Uma escolha sábia, disse Miss Marple. Depois que Imogen partiu, a vila lentamente retomou seu ritmo. A casa dos Godfrey permaneceu silenciosa, com as janelas escurecidas e as cercas vivas sem aparar. Bess enfrentaria julgamento por assassinato, assim como Lydia. Mas o julgamento maior, aquele proferido pela própria vila, se desenrolaria mais silenciosamente. Alguns esqueceriam, outros se lembrariam à sua maneira. Um comentário aqui, uma sobrancelha erguida ali. E Little Dedham manteria sua paz, como fazem as vilas inglesas, simplesmente deixando o tempo peneirar o passado como poeira em uma moldura velha. Uma semana depois, Miss Marple visitou o túmulo de Florence, recém-colocado sob uma faia acobreada, perto da borda do cemitério. Não havia mais ninguém lá. A lápide era simples e elegante. Florence Elridge, 1900-1954. Ela falou com audácia. Miss Marple ficou parada por um longo tempo, com as mãos entrelaçadas delicadamente à frente do corpo. Imagino que você odiaria essa inscrição, murmurou ela. Passiva demais, não dramática o suficiente. Mas você foi ousada, Florence. Terrivelmente descuidada com os corações que conquistou. Ela colocou um único ramo de lavanda na pedra. Então se virou e voltou pelo caminho, passando pelo portão da igreja, pela viela onde as crianças agora brincavam novamente com bambolês e bolinhas de gude, suas risadas inocentes e intocadas pelo peso que até então pairava sobre a vila. Em casa, Miss Marple finalmente retomou o tricô. A meia estava quase pronta, o padrão intrincado e lento, exigindo atenção cuidadosa e uma mão firme. Muito parecido com a verdade, pensou ela. Aquilo se concretizava não em declarações ou teatralidades, mas em pequenas e silenciosas laçadas, que lentamente tomavam forma. Lá fora, as rosas começavam a florescer com mais confiança. Ela precisaria aparar as pontas em breve, mas por enquanto deixou-as crescer, selvagens e indomáveis, só mais um pouquinho. Os mistérios de Little Dedham haviam se esclarecido, mas a natureza humana, como Miss Marple bem sabia, nunca se esclarecia. Verão prolongou-se por muito tempo em Little Dedham, naquele ano, como se a própria estação hesitasse em libertar a vila de seu reflexo silencioso. O sol brilhava suavemente através das folhas ralas, projetando longas sombras ao longo das sebes. A vida havia retomado seu curso, mas algo mais silencioso corria sob ela agora. Uma corrente suave que suavizara o riso, silenciara as fofocas
e fizera até o jogo de bridge mais entusiasmado parecer um pouco mais contido. Miss Marple notou isso na maneira como as pessoas falavam nos correios. Vozes baixas, olhares de soslaio. Ela ouvia isso nos intervalos entre as conversas na padaria, onde o tilintar das moedas no balcão agora parecia mais alto do que a tagarelice habitual, e sentiu isso de forma especialmente intensa certa manhã, ao retornar de uma caminhada e encontrar uma carta à sua porta. Era de aparência comum, cor creme e cuidadosamente endereçado, com uma caligrafia desconhecida. Sem remetente. Miss Marple o levou para dentro, colocou a chaleira para ferver e o abriu com o mesmo cuidado deliberado que dedicava a todas as coisas. O que ela leu foi breve, não mais do que 4 linhas, mas mudou o tom de seus pensamentos imediatamente. Tem uma coisa que você não percebeu. Não era sobre Florence. Ela nunca foi o verdadeiro alvo. Veja de novo quem ganhou mais. Um amigo. A senhorita Marple leu a carta 2 vezes, dobrou-a cuidadosamente e colocou-a ao lado do açucareiro. O chá infundiu silenciosamente. Lá fora, as rosas se agitavam levemente na brisa. Ela não acreditava em correspondentes anônimos que escreviam por mera curiosidade. Quem quer que tivesse enviado o bilhete se dera ao trabalho de permanecer escondido, mas decidira falar. Isso sugeria conhecimento e urgência, e as palavras ecoaram em sua mente, não sobre Florença. Era verdade que Florence manejava segredos, como uma espada. Era verdade que ela fizera inimigos, ganhara ressentimentos, mas sempre se presumiu que seus próprios jogos perigosos a haviam derrubado. A tragédia, na mente de todos, girava em torno dela. Sua morte, seus segredos, suas provocações. Mas, e se o assassinato dela tivesse sido acidental? E se Florença não tivesse sido o alvo, mas apenas o instrumento? Miss Marple serviu o chá lentamente, a mente se movendo com silenciosa precisão. Bess confessara ter trancado a porta. Sim. Lydia confessara ter misturado o perfume. 2 mulheres cujas histórias pareciam separadas. Depois, tragicamente convergentes. Mas ambas acreditavam que Florence usaria o perfume. Nenhuma delas sabia ao certo, e ambos esperavam que Florence estivesse de pé na manhã seguinte, e não deitada pálida ao lado da penteadeira. Se Florence morreu por engano, então outra pessoa aproveitou a oportunidade. Alguém que tinha mais a ganhar, não em amor ou reputação, mas materialmente. Ela pegou um pequeno bloco de notas e folheou suas próprias anotações. Lá estava. A herança, a dívida que Edward havia pago, os arranjos do advogado, a venda das ações restantes da Godfrey Holdings, concluída poucos dias antes do casamento. A cláusula que Florence havia descoberto no testamento, uma que ela nunca teve tempo de anunciar. Miss Marple pegou seu chale. Ao meio-dia, ela estava sentada novamente no escritório do inspetor Crail, em Market Lilling, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo e a expressão composta. Gostaria de falar com o advogado, disse ela. Sr. Green, o responsável pelo espólio de Godfrey. Crail ergueu uma sobrancelha. Posso perguntar por quê? Acredito que Florence foi silenciada não pelo que disse. Ela respondeu, mas pelo que ela ainda não teve a chance de dizer. Crail concordou em chamar o homem.
O Sr. Green foi pontual, profissional e um pouco cauteloso ao entrar no pequeno escritório. Cumprimentou a Srta. Marple com uma educada confusão. "Perdoe a intromissão", disse ela imediatamente. "Mas tenho uma pergunta sobre o testamento do Sr. Godfrey." "Foi executado de forma limpa", disse Green. "Houve uma pequena reestruturação após seu falecimento, mas a maior parte do patrimônio passou para a Srta. Imogen Godfrey, conforme sua vontade." "Sim", disse Miss Marple. "Mas Florence descobriu alguma coisa, não é? Uma cláusula de um rascunho anterior. Uma cláusula que não havia sido formalmente eliminada." Green hesitou. "Ela mencionou isso em uma carta", disse Miss Marple, gentilmente. "Não os detalhes, mas a existência de algo incerto no acordo legal." Green suspirou. Era uma cláusula antiga. Anos atrás, antes de Imogen atingir a maioridade, havia uma cláusula que permitia a um tutor, Edward, na época, atuar como co-signatário do patrimônio, caso a situação financeira da família se tornasse instável. Nunca houve a intenção de que essa cláusula fosse ativada após o casamento de Imogen. Mas o casamento teria dado a Edward novamente legitimidade, pelo menos temporariamente. Green assentiu lentamente. Sim. E ele poderia ter tomado decisões em nome dela, se a redação não tivesse sido totalmente esclarecida. Alteramos essa cláusula por sugestão de Florence. Ela nos chamou a atenção poucos dias antes do casamento. Se tivesse passado despercebido, Edward poderia ter vendido ou hipotecado a propriedade sem o consentimento de Imogen, disse Miss Marple calmamente. Green pareceu um pouco desconfortável. Sim, teria exigido algum esforço, mas a oportunidade estava lá. Florence percebeu. Ela insistiu que a corrigíssemos antes do casamento. Edward sabia que ela tinha visto? Eu o informei sobre a emenda, sim. Miss Marple se levantou e pegou sua bolsa. Acho que é tudo o que preciso. Obrigado. Quando voltou para Little Dedham, a luz do entardecer já havia se suavizado e se tornado dourada. Ela não parou em sua casa. Em vez disso, caminhou até a casa paroquial, onde Imogen estava hospedada desde que deixara a casa dos Godfrey. Imogen atendeu a porta pessoalmente. Parecia melhor, menos assombrada, embora ainda pálida. Ofereceu chá e Miss Marple aceitou. Eu estive pensando, disse Miss Marple, assim que se sentaram, no bilhete de Florence, e por que alguém poderia ter querido silenciá-la. Não por causa de quem ela amava ou do que sabia sobre Lydia ou Edward, mas por causa de uma assinatura que ela interceptou. Imogen franziu a testa. O que você quer dizer? Florence descobriu uma brecha legal. Uma que permitiria ao seu marido controlar a propriedade. Ela a viu. Ela a alterou. Mas não antes que alguém percebesse que ela sabia. Imogen ficou quieta. Por um longo tempo. Ele me disse que me amava. Disse ela finalmente. Que não se importava com o dinheiro. Que queria ajudar. Pode ser, disse Miss Marple gentilmente. Mas ele também sabia que Florence poderia impedir o casamento. E quando duas pessoas conspiraram para deixá-la fraca demais para falar, outra pessoa garantiu que ela nunca acordasse. Imogen olhou para ela bruscamente. Você acha que Edward a matou?
Acho que ele a viu morrer. Ele sabia sobre o perfume. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente. Ele tinha acesso. Ele viu o que Lydia tinha feito. Ele sabia que Bess era leal. E quando Florence desmaiou, ele não deu o alarme. Ele esperou. Ele se certificou de que a porta estava trancada. E quando o médico chegou, ele não disse nada. Imogen se levantou da cadeira. Preciso falar com o inspetor Crail. A senhorita Marple assentiu. Enquanto caminhava de volta pela aldeia, os sinos de Santa Hilda tocaram mais uma vez. As sombras estavam mais longas agora. A verdade finalmente fora revelada. Não em um confronto dramático, não com gritos ou algemas, mas com a mesma inevitabilidade silenciosa que sempre acompanhava as gentis perguntas de Miss Marple. Florence morreu por muitos motivos, mas no fim não foram seus segredos que a condenaram. Foi o silêncio daqueles que ganhariam se ela nunca mais falasse. O sol já havia se posto atrás das colinas quando Imogen entrou no escritório da delegacia de Market Lilling. Ela viera, sozinha, com uma postura serena, mas urgente, as luvas agarradas em uma das mãos, como se fosse algo que ela pretendia guardar e esquecer. O inspetor Crail ergueu os olhos da mesa, com o cansaço estampado no rosto. Levantou-se ao vê-la. Senhorita Godfrey, vim fazer uma declaração, disse ela, sobre Edward Markham. Crail fez um gesto para que ela se sentasse e pegou silenciosamente seu bloco de notas. Miss Marple não a acompanhara. Fora proposital. Conversaram na casa paroquial, com as janelas entreabertas e a brisa da noite levantando a cortina como um suspiro. Não houve nenhum estímulo, apenas fatos calmamente relatados. Imogen absorvera tudo com uma quietude que antes poderia ter sido interpretada como fragilidade. Agora parecia mais aço. Florence não morreu porque Lydia a envenenou, ela disse. Não só por causa disso. Não, concordou Miss Marple. Ela morreu porque o veneno pôde agir sem impedimentos. Alguém garantiu que seria fatal. Alguém que poderia tê-la salvado. E escolheu não fazê-lo. Agora, sentada diante do inspetor, Imogen falou claramente, deliberadamente. Edward sabia sobre o perfume, disse ela. Não só em retrospectiva. Ele me disse, depois que o casamento foi cancelado, que Lydia estava se metendo em alguma besteira, que ela tinha exagerado. Ele disse que era tudo para assustar Florence, mas ele sabia. Ele sabia que poderia ser pior. E ele não impediu. Ele nem tentou. Crail rabiscou furiosamente. Ele admitiu isso diretamente? Ele não precisava, respondeu Imogen. Ele me disse que tinha visto o frasco de perfume nas coisas de Florence, que tinha mexido nele, que se perguntou por que o cheiro era tão forte, mas não pensou em avisá-la. Mas ele sabia. E então, quando ela não voltou, ele esperou. Esperou até que alguém encontrasse a porta trancada. Crail ergueu os olhos. Por que ele faria isso? A voz de Imogen era muito baixa, porque Florence lhe disse que havia encontrado a cláusula no testamento, que ela ia dizer algo durante a recepção, sobre ele, sobre como ele ia se casar comigo, para ter acesso à propriedade, e quando ela se fosse, não sobraria ninguém para dizer isso. O inspetor recostou-se na cadeira, com a expressão sombria.
Precisamos falar com ele de novo, formalmente. Deveria, disse ela, levantando-se. Mas não tenho mais medo dele. Era quase meia-noite quando Edward Markham foi preso. Ele não resistiu, não protestou. Quando questionado, disse apenas: suponho que isso sempre voltaria. Miss Marple foi informada na manhã seguinte, embora já esperasse por isso. Ela estava sentada em seu jardim, aparando lavanda com tesouras lentas e cuidadosas, quando o guarda chegou com a notícia. Ela agradeceu e continuou trabalhando, com os recortes caindo como cinzas no solo. Edward não havia envenenado Florence diretamente. Isso estava claro, mas ele havia permanecido parado, observando, sabendo o que Lydia havia feito, o que Bess poderia fazer. Ele havia suspeitado, e naquele breve período de hesitação, quando poderia ter impedido, ele havia tomado uma decisão. Foi a mesma decisão que ele tomou sobre o casamento, sobre a propriedade, sobre a verdade em si. Permanecer em silêncio. Deixar que o pior acontecesse porque lhe convinha. Naquela noite, a aldeia enfrentou o capítulo final da tragédia com sua habitual mistura de choque polido e alívio mal disfarçado. Houve murmúrios na quitanda, vozes baixas no açougue. O vigário fez uma menção discreta ao fardo da culpa silenciosa em seu sermão de domingo. E, embora não tenha citado nomes, todos entenderam. A senhorita Marple recusou vários convites para chá nos dias seguintes. Ela não sentiu necessidade de repetir a história. Aqueles que quisessem saber a ouviriam em pedaços, moldados e suavizados quando chegassem até eles. E aqueles que preferissem não ouvir desviariam o olhar, como sempre faziam. Imogen, novamente, na casa paroquial, enviou uma carta à senhorita Marple no final daquela semana. Era curta e bem escrita. Obrigada por ver o que eu não conseguia, por me fazer ver. Acho que eu teria continuado a amá-lo, mesmo quando ele me destruiu. A senhorita Marple dobrou a carta e a colocou junto com sua coleção. Havia outras, algumas manchadas de lágrimas, outras de amargura. Esta parecia diferente. Não de encerramento, talvez, mas de compreensão. Ela passou os dias seguintes em um ritmo tranquilo, cuidando do jardim, consertando coisas, visitando sua amiga senhorita Weatherby para tomar chá e conversar sobre raças de cães que nenhuma delas gostava particularmente. Passou pela casa dos Godfrey uma vez, agora fechada e silenciosa, um resquício de ambição e erro de cálculo. E pensou em Florence, não como ela havia morrido, mas como havia vivido, brilhante, frágil, imprudente e, em última análise, destruída pelo próprio poder que tanto apreciava exercer. Florence tinha sido muitas coisas, uma provocadora, uma manipuladora, uma buscadora da verdade quando lhe convinha. Mas, no fim das contas, ela não era o verdadeiro perigo. O perigo residia naqueles que a viam como uma ameaça, que, ao se protegerem, a viram morrer. Não havia arma, nenhuma faca, apenas cálculos silenciosos e silêncio. Sempre silêncio. 2 semanas depois, a peça final chegou. Uma carta, novamente sem assinatura, embora a caligrafia agora fosse familiar. Bess, escrevendo de prisão preventiva. Eu não. Queria matá-la. Achei que só estava dando um susto nela. Mas aí eu a vi cair e entrei em pânico.
Disse a mim mesma que a culpa era da Lydia. Mas eu sabia o que tinha feito. Eu só queria que ela parasse de me tratar como se eu não existisse. Senhorita Marple suspirou. Ela escreveu uma resposta curta, embora duvidasse que Bessa lesse. Você nunca foi invisível. Você foi simplesmente maltratado. Isso não é desculpa para o que você fez. Mas espero que, com o tempo, você entenda isso. O roseiral floresceu naquela estação. Miss Marple se viu voltando a ele com mais frequência do que o habitual, arrancando ervas daninhas, amarrando caules, tirando a terra das luvas com precisão paciente. Ela sabia que haveria outros mistérios, outras portas trancadas e nomes sussurrados. Mas, por enquanto, o pequeno Dedham havia se acalmado novamente. No silêncio, havia algo próximo da paz. Não a paz de esquecer, mas de saber, finalmente, o que estava escondido e deixando descansar. Os dias encurtavam e suavizavam à medida que o outono lançava seu véu sobre Little Dedham, bronzeando as sebes da vila e lançando fumaça de lenha no ar fresco. A vida, como inevitavelmente acontecia, começou a se recompor. Como um cobertor velho é remendado, nunca exatamente igual, mas ainda quente, ainda útil. A casa dos Godfrey permanecia fechada. Um advogado de Bath estava organizando sua venda, discreta, e uma pequena placa havia sido afixada no portão da frente, agora desgastado pela chuva e pelo vento. Imogen havia se mudado para Londres para começar um trabalho em uma biblioteca, uma escolha que surpreendeu alguns na vila, mas que Miss Marple considerou acertada. Sempre houve uma inteligência discreta na moça, obscurecida por anos pelas expectativas da sociedade e pela sombra da herança. Agora, livre de ambos, ela poderia finalmente decidir quem era. Edward Markham não fora acusado de homicídio, mas de negligência criminosa e fraude. Seu silêncio, sua manipulação do patrimônio, seu conhecimento do plano de Lydia e sua recusa em intervir, tudo isso suficiente para destruir o que restava de sua reputação. O julgamento, quando chegasse, seria discreto, principalmente processual, conduzido mais para fins de registro do que para drama. Mas o estrago já estava feito. Miss Marple, por sua vez, não voltou a falar sobre o assunto depois de receber a carta de Imogen. Ela havia retomado suas rotinas. A correria da igreja, o círculo de cartões de terça-feira, suas rosas e sua lã. No entanto, o caso permaneceu com ela, não como uma ferida aberta, mas como um nó em sua memória. Uma lembrança que se escondia sob superfícies polidas. Ela estava em sua sala de estar num fim de tarde, com a lareira murmurando baixinho, quando a esposa do vigário a chamou com chá e conversa. Falaram sobre os jantares da colheita, um novo pároco na vizinha Gresham e o tempo, que estava excepcionalmente seco para a estação. Então, enquanto o bule de chá se esvaziava e o céu escurecia, a esposa do vigário ficou pensativa. É uma coisa estranha, disse ela. Como tudo se desenrolou. Tantas pessoas envolvidas e ainda assim, nunca pareceu um assassinato, não é? Não da forma como se espera. Não, concordou Miss Marple. Porque não foi um ato de uma pessoa só. Foi uma tapeçaria de pequenos fracassos, de egoísmo, silêncio e medo. Florence não morreu de uma só vez, mas de várias.
cada uma delas certa de que não tinha culpa de verdade. Pobre moça! Murmurou a esposa do vigário. Ela sempre foi esperta demais. A senhorita Marple deu um leve sorriso, mas seus olhos permaneceram fixos no fogo. Ela não era a única inteligente. A esposa do vigário fez uma pausa, confusa. Miss Marple continuou com um tom suave. Florence fazia joguinhos, sim. Mas foi Lydia quem armou a armadilha, Bess quem a selou, Edward quem a deixou armar. E tudo por segredos. Segredos que elas achavam que as destruiriam. Mas segredos só destroem quando recebem poder. Você já pensou? Perguntou a esposa do vigário suavemente. Que poderia ter terminado diferente? Se Florence tivesse ficado quieta? Ah, é bem possível, disse Miss Marple. Mas Florence nunca foi feita para ficar quieta. Não era da natureza dela. E, sinceramente, eu a admirava bastante por isso. Naquela noite, a senhorita Marple ficou sentada um pouco mais do que o habitual perto da lareira. Lá fora, o vento começou a soprar, jogando as folhas em arcos rodopiantes pelo jardim. Em algum lugar da vila, um cachorro latiu uma vez e depois se calou. Ela pensou em Florence então, não na mulher que morreu, mas na garota que ela dia fora, rindo alto demais em uma festa no jardim, fazendo caretas pelas costas de sua governanta, colhendo lavanda e desafiando os outros a prová-la só para ver se eles iriam gostar. Florence sempre viveu à beira da rebeldia. E no fim, isso lhe custou caro, mas também trouxe a verdade à tona, expondo mentiras há muito enterradas e dando a uma jovem a chance de escapar de um casamento construído com base em conveniência e engano. Só por isso, pensou Miss Marple, talvez Florence tivesse feito mais bem na morte do que jamais conseguira em vida. Ela se levantou, dobrou o tricô e apagou a lâmpada. O quarto escureceu, a luz da lareira brilhando suavemente na lareira. Haveria outros mistérios, ela sabia. Outras tragédias silenciosas com rostos comuns. Mas, por enquanto, o pequeno Dedham havia recebido um sopro de honestidade. E isso, à sua maneira discreta, era justiça.